Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa, mais uma videoaula. Bem, agora eu estou tentando deixar o formato voltado também para que vocês possam acompanhar por podcast. Então eu vou tentar expor o conteúdo justamente com formato que vocês consigam entender apenas ouvindo. Então eu estou disponibilizando essas videoaulas também como podcast para que vocês possam estar acompanhando. O nome que vocês vão encontrar nos agregadores é Programando Cast, que é justamente do nome portal Programando, né? Que tá lá, vai estar disponível no programando.aldenrique.com.br e vocês podem entrar em contato pelo contato @programando.aldenrique.com.br, ok? Então, vamos lá continuar a nossa última aula. Nesse curso, vocês vão ver que a gente vai representar os algoritmos de três formas principais, sendo de forma descrição narrativa, de forma de fluxograma e pseudocódigo. Ou vocês também podem, às vezes eu vou falar linguagem estrutural ou eu vou falar Portugal. Muito importante, pessoal, já adiantar que para os códigos, para os algoritmos que a gente vai fazer em Portugal, nesse pseudocódigo, a gente vai utilizar um software chamado Visual G. Para quem já quiser ir começando, o link do download vai estar na descrição, vocês podem fazer o download também. No show notes aí vai ter o link para vocês poderem clicar e acessar o software para fazer o download e também fazer os testes em casa. E eu recomendo fortemente que vocês não fiquem apenas na teoria, que vocês façam na prática, que vocês estudem, que vocês busquem conhecimento, busquem aprender além só do que vocês ouvem, do que vocês estão vendo nesse curso, nessas aulas, ok? Então, vamos lá. Bem, a forma mais fácil de se representar um algoritmo, pessoal, é através da descrição narrativa. Por quê? Porque representar um algoritmo da descrição narrativa é justamente representá-lo na forma como a gente fala, na linguagem natural. Pra gente, no Brasil, a língua portuguesa, por exemplo, ou para quem é nativo dos Estados Unidos, seria uma descrição no inglês, certo? Então, é trazer esse conceito para linguagem natural, para que você simplesmente vá lendo como um texto corrido, certo? Bem, qual que é a vantagem desse tipo de descrição, dessa forma de representação de algoritmo? A vantagem é que justamente você não precisa aprender nenhum conceito novo, você simplesmente precisa saber ler, né, sobre o que está ali descrito. Você precisa apenas entender os passos e você consegue seguir o fluxo do algoritmo normalmente. Então, a descrição narrativa ela facilita justamente porque não tem nenhum conceito novo sendo aplicado. Você apenas está escrevendo em linguagem natural o que você quer, os passos que você quer representar no seu algoritmo. Porém, pessoal, ela tem algumas desvantagens, essa descrição. Por quê? A linguagem natural, o próprio português, a gente tem muita margem para representar a mesma coisa, coisas diferentes utilizando a mesma palavra. Então, dá muito espaço para ambiguidade. Isso é um problema muito grande quando a gente está falando de algoritmos, certo? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa quando a gente está tentando representar passos de um algoritmo. Então, só para vocês terem uma ideia, a instrução, por exemplo, afrouxar ligeiramente os parafusos. Então, o quanto é afrouxar ligeiramente? Esse afrouxar, dependendo da força da pessoa, pode variar, né? Então, não é uma descrição tão clara de se representar um passo de um algoritmo. Enquanto, se eu falo, afrouxar a porca girando 30 graus no sentido anti-horário, perceba que agora eu estou dando uma instrução muito mais clara. Estou dando uma instrução que o usuário ele consegue saber exatamente o que ele tem que fazer. Então ele tem que encaixar a chave e girar no sentido anti-horário 30 graus. Então, né, basicamente a pessoa tem que saber o quanto é 30 graus. Mas, para efeito de algoritmo, para efeito da descrição de um passo, isso se torna muito mais claro,
certo? E isso é muito importante quando a gente está falando de algoritmos. Além disso, a gente tem uma segunda desvantagem, que é a extensão. Então, quando a gente começa a fazer algoritmos mais elaborados, algoritmos mais complexos, representá-lo na forma narrativa se torna complicado, se torna difícil, porque você começa a ter uma representação muito grande, às vezes para falar pouco. Você escreve muito para falar pouco, certo? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma receita de bolo. Se eu falo os seguintes passos, olha, providencie manteiga, ovos, farinha e os outros ingredientes necessários. Misture esses ingredientes, segundo passo. Terceiro passo, despeje a mistura numa forma de bolo. Depois, leve a forma ao forno. Depois você vai esperar 20 minutos ou o tempo necessário. Depois você vai retirar essa forma do forno. Depois você vai deixar que o bolo esfrie, né? E depois você vai provar. Ok, mas para quem já fez algum prato, para quem já preparou alguma receita, vocês sabem que esse meu algoritmo, ele tem, podemos dizer, furos, né? Então alguns passos precisariam ser divididos em passos menores, de forma que a gente conseguisse descrever melhor, então, quantidade de ingrediente, o quanto que se deve misturar, certo? Então, até a forma, o formato da forma, tudo isso deveria estar bem mais explicado. Porém, quando a gente começa a deixar a coisa mais explicada, na descrição narrativa isso começa a se estender e começa a ficar muito grande. E às vezes você não precisa desse tamanho todo para representar o algoritmo. Por isso, essa é uma desvantagem da nossa descrição narrativa, ok? Uma outra forma de se representar um algoritmo é através do fluxograma. O que o fluxograma nos permite? Ele permite que a gente resolva os problemas utilizando figuras geométricas. Então a gente vai conseguir representar os passos do algoritmo através de formas geométricas. Então, a gente vai conseguir, por exemplo, representar instruções, comando através dessas formas, desses símbolos geométricos, certo? Então, vocês vão perceber que ele é de fácil entendimento. Então, a partir do momento que vocês conseguem entender, sabem o que cada forma significa, quando vocês batem o olho no algoritmo, vocês sabem exatamente o que está sendo feito. Então, isso facilita muito o entendimento e para uma outra pessoa que vai entender esse seu algoritmo, certo? Porém, a gente tem também desvantagens. Por exemplo, você tem que entender o que cada símbolo significa, senão você está apenas olhando um desenho sem entender o que está sendo feito ali. Outro é você não consegue representar, utilizando essas formas, com tanto detalhe assim. Então, alguns comandos acabam ficando de forma simplória a representação, certo? E, além disso, quando a gente está trabalhando com essas figuras, se o nosso algoritmo começa a crescer, a figura obviamente começa a crescer também, e isso acaba se tornando um problema de representação. Então, uma forma legal de se utilizar o fluxograma é justamente quando o seu algoritmo começa a crescer, você divide o seu algoritmo em pequenas partes, e aí sim, essas pequenas partes você vai representando com o fluxograma, e aí você vai facilitando com que em um determinado pedaço, né, uma determinada parte do seu algoritmo você não entendeu ou você precisa revisar, você vai lá e olha aquele fluxograma, aquela parte específica que facilita muito mais o entendimento, certo? Bem, para quem está ouvindo essa aula como podcast, vai ficar um pouco mais complicado para vocês, porque eu vou tentar exemplificar, né, o fluxograma explicando aqui, mas vocês podem também acessar a imagem. Eu vou disponibilizar a imagem pelo show notes, então eu vou colocar lá, vocês podem acessar o link lá, vai estar disponível para vocês olharem quando você estiver ouvindo, e quem estiver acompanhando pelo YouTube vai conseguir ver normalmente o conteúdo, ok? Então, quando a gente quer representar o início
e o fim de um algoritmo, onde ele está começando e onde ele está terminando, a gente usa essa forma como se fosse um retângulo com as bordas arredondadas, uma forma mais oval, certo? Esse símbolo ele representa o início e o fim do algoritmo. A gente tem a seta para representar o fluxo, então o sentido que o seu algoritmo está percorrendo, o sentido que os dados está percorrendo dentro do seu algoritmo. A gente tem um retângulo para representar os processos em geral. Então, retângulo a gente vai utilizar para representar, por exemplo, quando a gente vai fazer uma soma, quando a gente vai fazer uma subtração, um cálculo de média. Então, tudo isso que é processamento, que são cálculos, é feito representando dentro do retângulo, certo? E a gente tem o paralelogramo. O que é esse paralelogramo? Ele é como se fosse o losango, porém, né, mais mais tortinho, talvez. Ou ele é um retângulo um pouco inclinado. O nome dessa figura é paralelogramo, certo? Quem estiver ouvindo e não entendeu, é só vocês ir aí no show notes que vocês vão entender com facilidade. Bem, o que essa forma, o que esse símbolo representa? Ele representa a entrada de dado, ou seja, a forma que o usuário vai enviar uma informação para o algoritmo. Então, quando eu falar entrada de dado, pessoal, é justamente a forma que o usuário vai fazer com que um dado entre no computador, com que o dado entre no algoritmo, certo? E a gente tem essa fórmula, eu vou chamar de bandeira, parece uma bandeirinha, para representar a saída de dados. Então, essa bandeirinha, vocês vão ver também em alguns exemplos que tem outras formas de se representar a saída. Nesse momento, vamos representar por esse símbolo dessa bandeirinha, que é a forma como o algoritmo vai agora informar um dado para o computador. Então, a forma que o algoritmo vai trazer essa informação para o usuário, vai imprimir essa informação na tela, por exemplo, uma saída de dados do algoritmo para o usuário. E por fim, a gente tem esse losango que representa as tomadas de decisões. Então vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai estudar os desvios. Então, por exemplo, quando a mãe da gente chega e fala: olha, você quer sair? Então você só vai sair se você arrumar o seu quarto. Então perceba que eu coloquei uma condição: se eu arrumar o quarto, eu vou sair, se não, eu vou ficar em casa. Então essas condições a gente consegue representar através do losango, mas a gente vai ter uma aula específica para essas condições, mas para que vocês já possam ir se familiarizando, né, com os formatos, então aqui eu já vou colocar a representação dessas tomadas de decisões. Ok, pessoal? Para que vocês possam entender mais facilmente, então aqui eu estou com um exemplo de um algoritmo para fazer o cálculo de um dobro de um número. Então, como eu disse, o início de um algoritmo ele começa pelas formas arredondadas, né, e qual que são os passos de um algoritmo para fazer o cálculo de um dobro de um número informado pelo usuário. Então a gente começa o algoritmo, a gente tem a entrada de um número, ou seja, o usuário vai informar um número, vai dar uma entrada para o meu algoritmo, então é feito um cálculo do dobro de um número. Como que eu calculo o dobro de um número, pessoal? Multiplicando por 2, ok? E por fim a gente vai apresentar esse resultado na tela para o usuário. Então, e finalmente, né, a gente termina o algoritmo. Como que a gente vai representar isso no fluxograma? Então ele começa pela forma arredondada, como eu falei, pela essa forma mais oval. Depois ele vai ter um símbolo de entrada, né? Então a forma que o usuário vai entrar com o dado. Depois a gente vai fazer um cálculo, né? Eu vou calcular esse dobro, o dobro desse número, e por fim eu vou escrever na tela, eu vou fazer a saída do dado para o usuário, imprimindo na tela, e por fim eu finalizo o meu algoritmo, ok? Uma outra forma de representar algoritmo é utilizando o pseudocódigo ou o Portugal. Vocês vão perceber que a gente vai utilizar o Visual G
como ambiente de desenvolvimento, como plataforma para a gente codificar os nossos algoritmos em Portugal. Okay? Então eu vou colocar de novo, só frisando, o link para download no show notes. E qual é a vantagem, né? Por que utilizar o pseudocódigo? Bem, ele é muito rico em detalhes. E para a gente conseguir sair dessa forma de representação e ir para a linguagem de programação real, é muito fácil. Essa transação era muito simples. E é isso que a gente acaba procurando quando a gente está utilizando o pseudocódigo, o Portugal. Qual que é a vantagem dele? Bem, para você sair dele para uma linguagem de programação é quase imediata. Por quê? Porque basicamente o que acontece é uma tradução do que você está fazendo em português para a linguagem em inglês, que é a linguagem de programação real. E a desvantagem é que ele tem uma curva de aprendizado muito maior, porque você tem que entender as regras, entender como que é feito o código, como que é feito o fluxograma. Então, necessita de um estudo um pouco mais detalhado sobre as suas formas, ok? Bem, para que vocês consigam entender como utilizar essas formas do algoritmo, então eu vou dar 2 exemplos e vou utilizar esses exemplos para que vocês possam perceber a transação de representação de um algoritmo. Bem, o primeiro exemplo eu peço o seguinte: olha, me faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de 2 números, certo? Então, na descrição narrativa, na forma natural, como que eu transcrevo o meu algoritmo? Então, eu transcrevi ele em 3 passos principais. Primeiro passo: receba 2 números que serão multiplicados, ou seja, o usuário vai me informar 2 números. Eu vou ter de entrada de dados 2 números, informados por quem? Pelo usuário. Passo 2, multiplique esses 2 números. Então, eu vou pegar os 2 números que o usuário me informou e vou multiplicá-lo. E o passo 3, vou mostrar esse resultado para o usuário, certo? Então, essa é a minha descrição narrativa, essa forma natural de transcrever esse algoritmo. O fluxograma, para quem está ouvindo, ele vai ficar da seguinte forma: a gente vai ter essa forma arredondada indicando o início, a seta indo para a entrada de dados. Então, a gente vai ter o símbolo da entrada de dados com N1 e N2 e nesse N1 e N2 o usuário vai me informar os 2 valores. Então, é como se eu, lá do X da matemática, lembra aquelas variáveis que a gente estudava lá na matemática básica? Então, o N1 e N2 são 2 variáveis, eu vou armazenar valor dentro dessas variáveis. Então, quando o usuário me informar o primeiro valor, eu vou guardar em N1. Quando o usuário me informar o segundo valor, eu vou guardar em N2. Bem, agora eu preciso fazer uma multiplicação. Então, eu vou pegar o valor contido em N1, multiplicar pelo valor contido em N2 e guardar esse resultado em uma variável que eu chamei de M. E, por fim, eu vou apresentar esse valor para o usuário. Eu vou dar de saída o M, o valor contido em M. E, por fim, eu finalizo o meu algoritmo. Ok? E agora, a grande novidade é o pseudocódigo. Então, essa é a estrutura de um pseudocódigo de um Portugal. Então, a gente começa tendo o início, né? Então, ali eu coloco algoritmo e o nome. Então, algoritmo, nesse caso eu chamei de multiplicação, entre aspas, sempre o nome entre aspas. Então, algoritmo, entre aspas, o nome do seu algoritmo. Nesse caso, eu chamei de multiplicação. Depois você tem esse campo var e embaixo perceba que eu coloquei N1, N2, M, 2 pontos, inteiro. O que eu faço nessa área do var, logo após o var? Eu vou declarar as minhas variáveis. Então, é como se eu estivesse declarando bolsinhas, potinhos para que eu consiga colocar valores lá dentro, certo? Eu vou explicar um pouquinho mais disso nas aulas seguintes, os conceitos de variáveis, mas aqui só para vocês já entenderem, a gente tem N1, N2, N3, coloco 2 pontos inteiros. Então, estou falando que essas variáveis vão receber valores inteiros, lá da matemática básica, pessoal. Quais são os números do conjunto dos números inteiros? Os números não fracionados. Então, a gente pode ter números negativos, 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Então, a gente pode ter esses valores não quebrados, né?
para armazenar valores inteiros. Então, quando utilizar esse tipo de valor? Então, lá, por exemplo, a quantidade de pessoas. Pessoas, a gente não tem uma pessoa e meia. Então, a gente sempre tem uma quantidade exata de pessoas, valores redondos, né? Valores arredondados. Então, esses valores, esse tipo de dado, a gente guarda nessas variáveis do tipo inteiro, tá bom? Então, aí depois eu coloco início, na linha abaixo eu coloco início. Lembrando que cada instrução que eu for falando, para quem está só ouvindo, cada instrução ela fica em uma linha. Então, depois eu tenho o início, que é informando que a partir dali vai ter as instruções para resolver o meu problema. E eu tenho essa função escreva. O que essa função faz? Ela escreve na tela. Então, o que eu quero que escreva na tela? Eu quero que escreva, digite 2 números. É como se eu estivesse informando para o usuário. Olha, digite 2 números. E aí, eu tenho 2 comandos seguintes, que é o comando leia, um em cada linha. Leia N1 e leia N2. Perceba que N1 e N2 a gente declarou lá no espaço das variáveis, que eu falei que é do tipo inteiro, certo? Então, em N1, eu vou armazenar o primeiro valor que o usuário me digitar. Em N2, eu vou armazenar o valor que o usuário digitar. Olha que interessante, pessoal. O escreva, ele vai escrever na tela. O comando leia, ele vai ler do meu teclado, ler o valor que eu vou digitar. Então, é só para vocês já irem memorizando. Então, o escreva, escreve na tela, leia, leia do usuário, certo? Então, é como se eu estivesse falando isso para o computador. Olha, computador, escreva na tela. Olha para o computador, leia do meu usuário N1, depois leia N2, certo? E por fim, eu estou fazendo a multiplicação. Eu falo N1 vezes N2 vai ser armazenado dentro da minha variável M, que eu também armazenei lá em cima, que eu também criei lá em cima, declarando do tipo inteiro, certo? Então, peguei N1, multipliquei por N2 e atribuí. Como que a gente faz M receber esse valor? A gente usa essa setinha, né? No teclado a gente pode colocar através do símbolo menor e menos. Eu vou mostrar já no exemplo. E por fim, eu vou falar para o computador, olha, escreva na tela para mim, multiplicação é igual e o valor, perceba que eu fecho as aspas, então eu coloco entre aspas, multiplicação, espaço, o símbolo de igual, que eu quero que imprima o símbolo de igual, e coloco vírgula. O que eu estou informando quando eu coloco essa vírgula? Eu quero falar, olha, aqui eu quero que você não imprima M, e sim o valor contido dentro da variável M. Qual que é o valor contido dentro da variável M? A multiplicação que a gente acabou de fazer de N1 e N2. E depois eu finalizo meu algoritmo. Então, eu coloco fim algoritmo, certo? Então, vamos executar esse código, pessoal? Já para a gente ter o primeiro código pronto. Então, vamos lá. Olha, perceba que eu tenho aqui o Portugal, tá? Aí, para vocês, ele está parecendo um pouco estranho, mas é porque ele não é o melhor software do mundo, mas ele vai resolver bastante os nossos problemas. Então, aqui eu só transcrevi aquele código que eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui a gente tem o nome do meu algoritmo. Então, eu coloquei algoritmo, espaço, entre aspas, multiplicação. Coloquei nesse espaço as minhas variáveis. Então, N1, N2, M do tipo inteiro e começo meu algoritmo. Peço para escrever os 2 números, leio esses 2 números do usuário, guardo esse valor em M e escrevo na tela o resultado. Então vamos executar? Então venho aqui. Para quem está vendo, o software ele acaba não pegando o menu da barra, certo? Acaba não aparecendo para vocês, mas para quem já tiver com o Visual G instalado, é só vocês apertar o comando F9 que ele executa também. Ou vocês vão lá no menu no topo e vai em Run ou Executar e depois Rodar Algoritmo. Ok? Deixa eu só configurar para que apareça para vocês o meu programa executando. Então agora vocês podem visualizar aí já o meu programa executando, certo? Então olha aí que apareceu na tela justamente esse escreva. Então olha aí, o que estava lá dentro do escreva, entre aspas, apareceu ali, ó. Digite na tela, tá vendo? Digite 2 números, que era o que a gente pediu para escrever na tela. Então eu vou aqui entrar com o primeiro valor, vou digitar 2 e vou dar Enter.
Perceba que ele continua piscando na tela. Por quê? Porque esse 2 ele guardou naquela variável N1. E agora eu quero digitar um segundo valor que ele vai guardar na minha variável N2. Eu vou digitar 6. Então, antes de eu apertar Enter, ele vai realizar o cálculo. O que ele vai fazer, pessoal? Pegar o valor que tem N1, que é 2, e multiplicar pelo valor que tem N2, que no caso aqui vai ser 6 quando eu apertar Enter. Na hora que eu aperto Enter, olha lá, que legal, ele aparece justamente o que eu tinha colocado lá no meu último escreva, que é multiplicação é igual. Então ele escreveu multiplicação e o símbolo igual, e imprimi também o valor contido em M, que é 12, que é a multiplicação de N1 por N2. Legal, né? Então vamos para o nosso segundo exemplo. Bem, o meu segundo exemplo, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: olha, me faça um algoritmo que mostra o resultado da divisão de dois números. Então, perceba que o fluxo ele é bem parecido com o exemplo anterior. Então, eu tenho o passo 1 e o passo 2. Sendo que o passo 1 o usuário vai me informar dois números. Então, eu vou ter o N1 e o N2 da mesma forma. Porém, em vez de eu multiplicar, eu vou dividir. Porém, na divisão, a gente não pode esquecer que regra básica da matemática, nada se divide por zero. Então, tem que tomar esse cuidado. A gente tem que verificar se o segundo valor ele vai ser igual a zero. Então, o meu primeiro passo vai ser receber os dois números do usuário. E o segundo passo é, se o segundo número informado pelo usuário for igual a zero, eu simplesmente mostro uma mensagem: olha, impossível dividir. Se caso contrário, ou seja, se o valor for diferente de zero, eu apresento o resultado dessa divisão. Para quem está acompanhando pelo vídeo, né, para quem consegue visualizar, para quem está acompanhando pelo podcast, então a gente começa o algoritmo pela essa fórmula arredondada, a seta então vai para o símbolo da entrada de dados. Então a gente tem o N1 e o N2, ou seja, informando que o usuário vai me informar em N1, um primeiro valor eu vou guardar em N1, depois ele vai me informar em N2, eu vou guardar essa variável e eu vou fazer uma verificação. Perceba que aí a gente tem um losango, que é que eu já expliquei lá no algoritmo, que é a gente pode condicionar o nosso algoritmo, a gente pode dar aquele final alternativo, a gente pode chamar assim, que é: se N2 for igual a zero, se sim, né, se for verdade que N2 é igual a zero, então eu simplesmente vou imprimir na tela: impossível dividir, e finalizo meu algoritmo. Porém, se N2 for diferente de zero, ou seja, N2 é igual a zero, não, ou N2 é igual a zero, falso, né? Então aí eu vou ter um outro final para o meu algoritmo, que é dividir, aí sim, dividir N1 por N2 e vou guardar dentro de uma variável que eu chamei de D. E aí eu imprimo o valor de D na tela e aí sim eu finalizo o meu algoritmo. Perceba que aqui a gente tem dois finais. A gente tem um final quando N2 igual a zero é verdadeiro e quando N2 igual a zero é falso, certo? E, por fim, vamos para o exemplo no pseudocódigo ou no Portugal. Então, aí eu começo meu algoritmo, eu dou o nome do meu algoritmo, então eu coloco algoritmo, entre aspas, divisão, que é o nome do meu algoritmo, coloco var, lembrando que, para quem está ouvindo, cada um desses comandos é em uma linha. Então, primeira linha, algoritmo, entre aspas, divisão, que é o nome do meu algoritmo, tudo na mesma linha. Depois, na próxima linha, var, que eu estou indicando que a partir dali eu vou colocar as minhas variáveis. Na próxima linha eu coloco N1, N2, D, que é informando que eu vou ter três variáveis, N1, N2 e N3 do tipo real. Lembrando lá da matemática básica. O que é um número real? É um conjunto de números que a gente tem os números inteiros dentro desse conjunto. Além deles, a gente tem os números fracionados, que são os números, por exemplo, π 3,14, né, que é o π. A gente tem, por exemplo, a altura, é um número real. A gente pode ter uma pessoa que tem 1,75 m. Peso, a gente pode ter alguém que tem 65 quilos e 30 gramas, né? Então são valores fracionados. E aí eu começo o meu algoritmo. Então coloco início, falo escreva na tela, ou seja, imprime para mim na tela, digite dois números. E aí eu vou esperar o usuário digitar os dois números. Eu vou ler. Então, eu falo o comando leia N1. Leia, ele vai ficar piscando na tela até que o usuário digite. O usuário digitou o valor. Deu Enter, ele vai pegar esse valor e guardar dentro da minha variável N1.
Vai esperar o usuário digitar o segundo valor. O usuário digitou, deu Enter, ele vai guardar em N2. Aí eu tenho um comando no Portugal, que é o comando se, que é o que a gente ouve muito da nossa mãe. Se você arrumar o seu quarto, você sai. Se não, você fica em casa. E a gente tem essa mesma estrutura no Portugal. Então, para vocês lembrar a estrutura da mãe, né? O se. Então aqui o que eu preciso verificar? Olha, se N2 foi igual a 0, então eu quero que escreva na tela. Impossível dividir, simplesmente isso. Aí, se for igual a 0, eu simplesmente escrevo isso na tela e já pulo para um comando que a gente colocou. Sempre que a gente tem esse se, a gente tem que ter o fim se, que para que a gente explique para o Portugal aonde que esse se, ele vai terminar. Então a gente tem que ter o comando fim se tudo junto, tá bom? Então a gente coloca se N2 foi igual a 0, então, tá? Ou seja, se N2 foi igual a 0, então faça alguma coisa. Se N2, nesse caso nosso, se N2 foi igual a 0, então escreva na tela impossível dividir. Se ele for igual a 0, ele escreve impossível dividir e já pula para o fim se e finaliza. Porém, se N2 for diferente de 0, ou seja, a gente pergunta se N2 é igual a 0, ele vai falar não, então a gente pula. Se não, ele vai fazer D receber N1 dividido por N2, tá bom? Então, perceba que a gente tem dois conjuntos de instruções a serem seguidas. O primeiro, quando N2 for igual a 0, se N2 for igual a 0, e se não, ou seja, se N2 não for igual a 0, o se não, né? Aí eu faço a minha variável D receber o valor contido em N1 dividido pelo valor contido em N2, a gente faz a divisão justamente utilizando essa barrinha. E aí eu vou escrever na tela divisão, coloco o símbolo de igual e vou imprimir o valor contido nessa minha variável N2, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora o exemplo do código executando na minha variável, no meu programa do Portugal. Vamos lá. Então aqui a gente tem o algoritmo, né, o início com o nome. Então aqui eu coloquei algoritmo e chamei ele de divisão. Tem um espaço de variável, então tenho N1, N2 e D, que são do tipo real. Inicio o meu algoritmo e falo, olha, escreva na tela para mim, digite 2 números e vai ficar esperando o usuário digitar N1, guardou o valor, N2, guardou o valor. Se N2 for igual a 0, então eu vou imprimir na tela impossível dividir, quer dizer que eu não posso dividir N1 por N2 porque o segundo valor é 0. Se não, ou seja, se o valor não for igual a 0, aí sim eu faço a variável D receber, perceba que a gente tem o sinal de menor e o sinal de menos indicando, fazendo o símbolo de uma setinha. Então eu estou falando que D vai receber o valor de N1 dividido por N2 e por fim eu vou imprimir na tela divisão, o símbolo de igual e o valor contido em D, tá bom? Então eu vou agora executar o meu algoritmo, lembrando que vocês podem executar apertando a tecla nova ou indo no menu executar e rodar o algoritmo. Vamos lá, só para mostrar, só mudar a tela aqui. Então apareceu a mensagem, né? Digite 2 números, ele vai ficar esperando, perceba que ele está piscando na tela esperando digitar, para quem está acompanhando pelo vídeo. Então eu vou digitar aí 1, o primeiro valor, dei Enter. Então isso quer dizer que eu guardei em N1 o valor 1. E em N2 eu vou digitar 2, tá bom? Então dentro da minha variável N2 eu vou guardar o valor 2. E dei Enter. Perceba que ele imprimiu divisão, o símbolo de igual, ou seja, divisão é igual a 0,5, que é o valor de 1, dividido por 2. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Reforço que vocês façam esses exemplos, né? Não fique só me vendo falar, mas que vocês também consigam fazer esses exemplos em casa, que vocês pratiquem. E a gente finaliza aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.